Olá, boa noite. Estamos aguardando aqui o Dr. Marcelo chegar. Oi, Marcelo. Acabou de entrar aqui. Oi, Marcelo. Cadê você? Você já está por aí? Olá. Olá! Tudo bem, doutora Alexandra? Olá, querida. Achei que você fosse me chamar de Alessandra de novo, pela 10ª vez, todo dia. Não, agora não posso. Agora tem que ter uma certa fleuma. Entendi. Estou muito feliz que você esteja aqui com a gente, que você tenha aceito esse meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. Marcelo é um professor universitário de primeira linha, sorte dos alunos dele. É um grande colega, advogado e um amigo querido. E, assim, aquelas pessoas que a gente pode dizer que é um advogado, que a gente pode brigar de todas as formas possíveis nos processos, mas que jamais vai cometer qualquer ato antiético ou irregular, ou seja o que for. Marcelo é um amigo querido e eu trouxe a gente para conversar aqui hoje sobre o atuar do advogado, né, Marcelo? Que é uma coisa que a gente discute sempre. Nós, principalmente, discutimos sempre, né? Como é que se atua num processo, principalmente os processos de família, que são tão delicados, né? Os processos que envolvem alienação parental, que são mais delicados ainda. É importante que as pessoas saibam que a gente se conheceu num processo É que verdade. envolvia um caso grave de alienação parental, né? Alexandra, desculpe te interromper. Eu preciso primeiro te agradecer pelo convite, né? Na verdade, a gente já está para fazer essa live há muito tempo. Aí você fez o convite e eu prontamente atendi, disse o dia que você quiser, a hora que você quiser, etc. Eu estou aqui à sua disposição. No mais, as suas palavras são a comprovação de que é muito bom e importante a gente ter amigos, porque os amigos nos olham com outros olhares, né? Então, eu agradeço muito as palavras, as gentis e merecidas palavras. E é muito interessante ter esse tipo de live, esse tipo de assunto, principalmente com advogados que militam há muito tempo e professores universitários. Você é uma professora assim excelente, maravilhosa. Também acho sorte dos seus alunos. Eu tive a oportunidade de ver falando várias vezes. É uma fala firme, uma fala com conteúdo. E a gente está vivendo um momento muito delicado, né? É o momento dos pseudo-especialistas, né? É o momento de gente formada há 5 anos vendendo mentoria de como advogar. Quer dizer, como é que você vai ensinar o outro se você não sabe, né? É gente que nunca deu uma palestra sendo chamado de professor, nunca entrou em sala de aula sendo chamado de professor. Isso a gente tem visto várias vezes. A culpa, Alexandre, é do indivíduo, um psicólogo chamado Robert Cialdini, né? Que criou as técnicas de persuasão e que disse que uma delas era a técnica da autoridade. Então, as pessoas têm essa necessidade de demonstrar uma autoridade que elas não possuem, né? Até porque a técnica da autoridade é externa, né? As pessoas te veem como uma advogada especializada na área de família, as pessoas te veem como uma advogada especializada em alienação parental. Você não sai por aí falando que você é advogada especializada em família, até porque eu, por exemplo, não falo que sou, né? Eu sou um advogado, trabalho com direito de família há 30 anos. E uma coisa só que é importante que eu vi outro dia, né? E até me chamou a atenção, você falando nisso, agora me chama mais atenção ainda. Pessoas se qualificando, assim, advogada qualificada em alienação parental. Gente, ninguém coloca no seu currículo advogado qualificado em despejo. É. Gente, nós somos advogados. Assim como a medicina, alguns se especializam e outros fazem clínica geral. É natural que isso aconteça, né? Mas se a gente conseguisse que as pessoas entendessem o quanto é difícil se trabalhar corretamente num processo que envolve alienação parental,
talvez as pessoas entenderiam que você assistir palestra, você fazer meia dúzia de aula sobre o assunto não te qualifica para isso. Porque o dia a dia, lá dentro, num processo, e você sabe muito bem disso, é um eterno jogo de xadrez. O processo de família, principalmente o processo de alienação parental, é um jogo de xadrez eterno. Né? Então, é difícil. A gente tem que saber quantas vezes a gente senta e diz por onde eu vou agora. Qual o caminho seguir? Né? Qual Exatamente. é a próxima jogada? É complexo. Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas terem cuidado com as pseudo-autoridades. Hoje eu vi um indivíduo, por exemplo, colocar um cartão black. Tipo, chegou meu cartão black. Gente, o que as pessoas querem saber de um cartão black? Aprendam. Uma das coisas que você faz quando você tem um certo padrão de vida é exatamente esconder o teu padrão de vida. Quem ostenta, em geral, não tem esse padrão. Ele quer demonstrar, quer te vender alguma coisa. Então, cuidado com essa venda, porque ela certamente vai ser enganosa. Né? Mas, desculpa, eu estou falando sobre outros assuntos, minha indignação quanto aos pseudo-intelectuais. Mas isso é importante, Marcelo. Você sabe por quê? Eu acho isso muito importante, porque isso resvala para a gente. Né? No momento que eu vejo, muitas vezes isso vai acontecer com você, eu tenho certeza que acontece e acontece comigo. A pessoa chega para a gente e diz assim, olha, eu estou há 2 anos com um processo que tem alienação parental e o advogado, olha o que o advogado fez. Na verdade, tecnicamente, na advocacia, ele não fez nada de errado. Ele não perdeu prazo. Ele entrou com as petições no momento que tinha que entrar. Só que é assim que um advogado tem que atuar num processo de alienação parental? O que você acha? Alexandre, assim, quando eu falo do exercício da advocacia, principalmente na alienação, e quando eu digo que, para mim, todo mundo que assiste o alienador há de ser responsabilizado, né? Inclusive o advogado, as pessoas perguntam assim, mas e o criminoso que tem um advogado que o defende? Eu falo que são situações diferentes. Exatamente. Não confunda uma coisa com outra. O direito de defesa ao auxílio ao crime. São coisas bem diferentes. São coisas completamente diferentes. Todo mundo tem direito à sua ampla defesa. O advogado está ali para garantir o devido processo legal num processo criminal. Num processo de alienação, que o advogado sabe que a alienação está acontecendo e ele não interfere em momento nenhum para tentar frear aquela alienação, porque eu acho, várias vezes eu já estive do lado da pessoa que aliena. Sim. Várias vezes. Você sabe disso. Qual é a função do advogado? É tentar minimizar essa alienação. É tentar falar, olha, não tem problema nenhum. Né? Outro dia eu atendi uma mãe que me dizia, mas Marcelo, o pai me encontrou na rua e veio falar comigo na frente da minha filha. Eu falo, sim, e daí? Educação, né? E qual o problema dele lhe dirigir a palavra? Não, mas foi na frente da minha filha, num shopping. Eu falei que é ótimo que a sua filha vê que os pais conseguem conversar. Né? Quer dizer, eu acho, Alexandre, que a alienação parental pode ter, e muitas vezes tem, a efetiva participação do advogado. Como eu acho também que eu nunca vi um processo de alienação parental que o judiciário não fosse, no mínimo, conivente também. Né? Exatamente. Processos que demoram, amorosidade na justiça, juízes que não designam uma audiência especial. Por exemplo, eu fiz meu mestrado por conta de um processo de falsa acusação de abuso, um processo grave na Barra. Né? Eu consegui provar a falsa acusação de abuso. E o juiz simplesmente manteve a guarda com a mãe. Exatamente, é aí que eu ia chegar, né? A gente prova o cometimento do ato, a gente demonstra, e para mim, a pior frase que eu tenho vontade de cortar meus pulsos toda vez que eu ouço é: vamos deixar para trás o que passou e pensar daqui para frente. Gente, se a gente não tivesse passado por aquilo para trás, a gente não estaria nesse momento, nessa situação. É verdade. Então, eu tenho dito isso com uma certa frequência e
vamos ver se algum juiz concorda com a gente e começa a fazer, que é o seguinte: primeira decisão em qualquer processo de guarda, qualquer um, Marcelo, na minha opinião, deveria ser o seguinte: defiro a guarda compartilhada para ambos os genitores, já estipulando a convivência da seguinte maneira: tal, 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 ponto. Parágrafo seguinte: informo que qualquer ato de alienação parental ou tentativa de afastamento de um genitor será passível de punição nos termos da lei. Ponto. Se todo juiz fizesse isso, você não acha que a coisa mudaria um pouquinho de figura? A pessoa já ia ler e já ia dizer o seguinte: calma lá, né? Calma lá, vamos pensar melhor no que a gente está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que se todo mundo fizesse isso, eu tenho um processo agora. Acabou de sair a decisão, estou no prazo de agravo. A outra parte, infelizmente, é um membro do judiciário. A juíza, que é colega dela, deu a seguinte decisão inicial no processo de guarda. Eu comprovei, tá, que há 1 ano, há 8 meses, sei lá quanto tempo, a convivência já é feita de sexta a segunda-feira. Tá. Ela defiro a guarda compartilhada. No entanto, o pai tem total capacidade de estar com os filhos, mas vai ver os filhos aos domingos, alternados de 10 às 18. Que maravilha! Super legal, você não acha? Acho, mas isso também vem, Alexandra, de um machismo arraigado na sociedade. Eu sempre falei desse machismo, que as pessoas têm mania de não ver, né? De uma lógica de que a criança tem que ficar com a mãe. Esse é o primeiro mito que eu acho que a gente tem que E de romper. que o pai não tem capacidade de cuidar. De que o pai é aquele pai da família patriarcal do século passado. Exatamente. Meu pai, e que achava que a responsabilidade de educação era da minha mãe e a função dele era conseguir dinheiro e ter sossego, né? Porque o pai chegava em casa, passava a mão na cabeça dos filhos, né? E sentava E já lá no estavam sofá de dele, banho tomado, já tinham jantado, já tinham feito o dever de casa. já prontos para dormir, né? Só que nessa época, a sua mãe, assim como a minha, não trabalhavam. Né? Mas é importante que a gente diga que hoje houve uma mudança. Então, na verdade, quando você diz que a criança tem que ficar com a mãe, né? Que até X anos a criança melhor é ficar com a mãe, né? Você começa a trazer que são preconceitos da sociedade em virtude do machismo. Exatamente. E não do feminismo, como todo mundo acha. É exatamente o contrário. É exatamente o Entendeu? contrário. E outra coisa, o dia que as mulheres perceberem que isso é o pior dos mundos, porque, na verdade, elas, além de ter que ir para a rua trabalhar, porque hoje todo mundo levantou a bandeira da igualdade de direitos, então somos iguais. Eu sou uma que trabalho 14 horas por dia. Eu não tenho mais idade para isso. Não tenho mais. O pior é isso, não tenho, mas continuo trabalhando. Eu não consigo, mas não tenho mais idade. Eu também não tenho, não, mas continuo trabalhando. Então, o que a gente diz? Ao contrário do que as pessoas dizem que isso é feminismo, não é, isso é machismo. Porque no momento que eu obrigo essa mulher a trabalhar, porque tem que trabalhar por conta da igualdade de direitos, né? Então, eu tenho também que sustentar a minha casa, o que eu acho absolutamente perfeito, que é o que eu faço e sempre fiz. Entendeu? E aí, além disso, eu tenho também que ter a responsabilidade absoluta pelos cuidados dos meus filhos. Isso não é feminismo, gente, isso é machismo. Não tenho dúvida. Eu atendi uma cliente nova essa semana com uma filha com 2 anos. E aí eu disse para ela assim: que tempo que você tem para você? Na verdade, era o inverso, né? Era o pai que não queria ver o filho. E ela se sentindo a pior mãe do mundo, que ela disse o seguinte: eu quero ter um final de semana tranquilo. Exatamente. Um fim de semana. Eu quero poder acordar no domingo, 10 horas da manhã, olhar para o teto, né? Na verdade, ela se sentindo mal. E ela se sentiu aliviada quando eu disse: é natural, gente. Você não é super-heroína. Você tem que ter um tempo para você. Se você fica com o seu filho 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ter algum problema em algum momento. A sua relação com o seu filho vai ser ruim. Então, é importante trazer o pai para o pai participar. É importante trazer o pai para o pai ser pai. Porque é importante muitas vezes. A gente tem que lembrar
que o pai, ele não faz favor nenhum participando. Muito pelo contrário, é obrigação dele, está na lei. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas... Primeiro, o advogado tem esse primeiro papel, que é o que você está falando, que é o que eu faço também. Quando chega uma mãe para mim, ao contrário da sua, quando chega uma mãe para mim, como eu ouvi outro dia, o juiz deu de 15 em 15, de sexta a domingo. Aí eu digo, e já acho muito. Eu falei, por quê? Sabe qual é a frase que eu uso? Eu uso o seguinte: você sabia que se você morrer, porque você pode morrer, Eu assim falo como isso eu, também. se você morrer, o seu filho que não vê o pai vai ficar com ele? Entendeu? Então, aí a pessoa regala um olho porque ninguém pensa que pode morrer, né? Até morrer. Entendeu? Eu tive um caso exatamente assim, que a mãe não permitia que o pai convivesse com a filha durante 10 anos, se eu não me engano, 10 ou 11 anos, era uma guerra, e aí ela morreu num acidente. E aí? E aí, como pegar uma criança que nunca conheceu esse pai, ou que o pai era o pior pai do mundo, porque era isso que era dito para ela, e levar para ele direto? Aí sabe o que esse pai fez? O cara era tão bacana, e aí você vê o que é a pessoa, que ele virou para a mãe dela, para a avó da criança, e disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer nós dois uma guarda compartilhada. Isso antes do advento da guarda compartilhada, tá? A gente faz assim, ela fica na sua casa por enquanto, e eu todos os dias vou buscar na escola e levo. E vou fazendo esse movimento e aumentando isso. Hoje, a menina já é maior de idade e passou a viver com os dois, muito feliz. Entendeu? Então, a gente vê que nessas brigas, nesses processos judiciais, as pessoas esquecem da criança. É verdade, não tenho dúvida. Você não acha que existe muito... não é sexismo, mas uma disputa de gênero? São Acho. mulheres que falam só advogo para mulher. Outro dia eu estava vendo uma falar assim: se o pai quer visitar o filho, né? Já começou mal, né? Já usa o termo errado. Já começou mal. Mas, sabe, com um tom de deboche, um tom de gênero, sabe? Falando que as mulheres são boas mães e todos os pais são péssimos pais. Mas é aí que a gente tem que trabalhar. Quando eu falo para as pessoas que não existe homem ou mulher, não é mulher, toda mulher é boa, toda mãe é boa e todo pai é ruim. Existem pessoas. E pessoas, independente do sexo, são boas ou ruins. E onde é que eu dou aquela palminha para você agora? Não, mas não é isso. É isso. Mas não é isso. Eu acho. Então a gente tem que. Nós temos mulheres muito ruins, sociopatas. Nós temos homens muito ruins, sociopatas. Então, gente. Outro dia eu falei na sala de aula que certamente eles conheciam psicopatas, porque de cada 100, 5 pessoas são. E aí eles ficavam me olhando assim: mas como assim? Eu falo: se você conhece mais de 100 pessoas, estatisticamente você conhece. Nós temos 20 pessoas aqui na sala. Posso ser eu. Mas... exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa... na verdade, por que eu estou conversando com você? A gente sabe muito bem que a gente tem alguns advogados de família, alguns, não vou dizer todos, e você sabe muito bem disso, com quem a gente pode conversar sobre esse assunto, que pensam da mesma forma que a gente, né? Não quer dizer que a gente não vai entrar num processo, e é importante, porque pode ter alguém aí dizendo: pô, mas eu estou no meu processo, a Alexandra está pelo lado, o Marcelo está pelo outro. E nós vamos brigar pelos pelos interesses dos nossos clientes até o limite da ética. Claro. E muitas vezes a gente passa a mão no telefone e diz o seguinte: vamos tentar resolver. Como que a gente consegue? Como que a gente consegue resolver isso? Entendeu? Dá para fazer acordo? Não dá. Então, ok, vamos. Mas ninguém vai agir de uma forma aética ou antiética. Alexandra, quantas vezes você entrou num processo de alienação parental pelo lado de quem está alienando? Isso já aconteceu comigo várias vezes, e o juiz virou e falou: ainda bem que você entrou. Exatamente. É isso. Eu já recebi mensagem do advogado da outra parte dizendo assim: ainda bem que é você. Sabe por quê? Porque a gente chega para o cliente da gente, e diz assim: vamos sentar aqui, vamos conversar? Sabe qual é o
o resultado disso é uma criança futuramente com muitos problemas. Muitos problemas. É uma criança possivelmente dependente química futuramente. É uma criança que vai precisar de muita terapia para poder ser mãe ou ser pai, exercer um papel nesse microcosmo que é a família, entendeu? É um microcosmo social. Então, a gente, enquanto advogado, a gente tem muito mais responsabilidade do que simplesmente cumprir prazo. Não tenho dúvida. Ainda mais trabalhando nessa área, né? Exatamente. Ainda mais trabalhando nessa área. Cumprir prazo é o mínimo que se espera. Trabalhar com ética, de forma ética e profissional, é o mínimo que se espera. Mas você tem que ter uma visão humanista. E quando eu falo uma visão humanista, é o seguinte: o advogado não tem que ser amigo do cliente. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou a fulana é minha amiga. Não, o advogado não tem que ser amigo do cliente. Óbvio, com o passar dos tempos, a relação acaba se transformando, né? Mas o advogado tem que estar ali para sentir as dores do seu cliente, para entender as dores do seu cliente e trazer uma resposta a essas dores, né? Às vezes, essas dores, a resposta que eu dou é mandar para terapia. Não, isso eu sempre mando para terapia. Sempre, né? sempre. Eu digo o seguinte, Alexandre, que quando você se divorcia, você passa por uma floresta cheia de espinho. Todo mundo passa. O divórcio não é algo bom. Não é. Ponto. Você vai sair do outro lado, todo mundo sai. Só que você pode sair mais machucado ou menos machucado. Os espinhos podem te machucar mais ou menos. E machucado você vai sair também. Se você faz a terapia, é como se você vestisse uma roupa, uma carapaça. Se você vai sem terapia, você está andando nu pelo meio dos espinhos. Você vai sair todo arrebentado do outro lado. Exatamente. Então, quanto melhor você estiver, quanto melhor você enfrentar o problema, quanto melhor você querer resolver o problema, melhor você vai ser para o seu filho ou para sua filha. Então, é isso que os pais e as mães têm que colocar na cabeça. A guerra não traz resultado. O seu filho não é um troféu para você pendurar na parede e falar é meu. O termo guarda é um termo horroroso, porque... Eu odeio isso. Ele presume a propriedade. Mas melhorou, né? Mas melhorou, porque era posse e guarda. Já deu uma melhorada. Melhorou, mas eu defendo a mudança para responsabilidade. Outro dia eu avisei para um cliente, olha só, o que é a guarda compartilhada, Marcelo? É só a responsabilidade compartilhada. Eu sempre disse isso. As pessoas têm a mania de achar que a guarda compartilhada é divisão de tempo. E eu ouvi muitas críticas quando eu dizia o seguinte: é divisão de responsabilidades. Porque se fosse só divisão de tempo, para você ter um tempo, uma divisão de tempo equânime entre as duas partes, se fosse só isso, pessoas que moram longe não poderiam ter a guarda compartilhada. É verdade. Então, a gente precisa explicar para os nossos clientes, o que é. Porque muitas vezes eles não sabem. E olha só, e não são só os clientes, não. Eu tenho, você sabe muito bem que eu sou briguenta, eu tenho, assim, eu vou para uma mediação quando eu ouço um mediador virar para mim e dizer assim, não, mas assim, por que você quer a guarda compartilhada? Não precisa, agora vocês não se dão bem. Um mediador do Tribunal de Justiça dizendo uma atrocidade dessa. Ou quando eu já ouvi ele dizer assim, olha só, você guarda compartilhada? Não, brigou, não tem guarda compartilhada. E aqui a gente decide o que a gente quiser, a gente faz acordo que a gente quiser, porque o juiz nem opina. Gente, eu levanto e vou embora. Eu também vou. Outro dia eu ameacei representar porque entregou para uma cliente minha um livro de uma advogada. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você vai representar para quem? Pois é. Não, você vai representar para quem? Aí a gente fica numa situação e a gente está falando uma coisa assim sobre advogados, né? O como advogar num processo que a gente não está dando aula de como advogar, não é isso. Na verdade, eu acho que a gente está falando um pouco aqui de ética. E a ética do advogado passa também. As pessoas perguntaram aqui, uma dessas perguntas que passaram aqui, uma das pessoas que passou, na realidade é o seguinte: o que você faz com um advogado que está advogando para um alienador? E aí, eu vou lembrar uma frase que o Marcelo falou agora há pouquinho, né? Todo mundo tem direito de defesa.
Ponto. Todo mundo tem direito a um advogado. Agora, o advogado pode responder pelos atos dele. Claro. Então, é importante que a gente pense nisso. Eu te contei hoje, inclusive, eu te contei uma situação que aconteceu semana passada, num processo de alimentos. Há 2 anos, o advogado vem apresentando planilhas que não são as corretas. Ou seja, não é errar na conta, não. Nós estamos falando assim, há 2 anos foi modificado o valor dos alimentos. Não, porque errar na conta, a gente é advogado, não é obrigado a saber matemática, né? Aí também. Mas há 2 anos, o tribunal determinou a redução de uma pensão de 20 salários mínimos para 15, e há 2 anos, este escritório de advocacia vem apresentando planilhas de 20 salários mínimos. E o advogado da parte que não era eu ainda, vem dizendo, tá errado, doutor, tá errado. E aí o juiz, semana passada, decretou a prisão desse meu cliente. Porque ele não leu. Aí, o que eu fiz? Fiz uma petição, eu requeri, inclusive, a litigância de má-fé do advogado. É importante Porque isso. o nosso código de ética diz que nós temos que agir com honestidade, não desvirtuar a verdade dos fatos, temos que ser éticos. Mas eu acho que as partes precisam representar também, né? Eu também acho, eu concordo, mas aí é uma situação que a parte vai fazer, ou não. Isso o problema é, o advogado, se eu não tivesse conseguido falar com o juiz, quer dizer, falar não, porque ele quase me bateu, quase me expulsou da sala, outras coisas mais, né? Se eu não tivesse conseguido fazer, porque eu dizia para o juiz, doutor, o senhor não leu o processo. Aí ele quase me matou. Eu leio tudo, eu tenho um nome a zelar, eu sou juiz. Eu falei, doutor, o senhor não leu. Quase apanhei, ele só não mandou me prender, porque ele não, obviamente, eu estava no fórum para falar com ele, ele não estava de casa, obviamente. E você pode correr o risco, ele não. Ah, claro. O Bruno está aqui dizendo que é meu advogado criminal, quase que eu fui chamada, exatamente isso. Simples, eu só não fui presa porque ele não estava lá. Aí sabe o que aconteceu? Depois dele gritar, espernear, dizendo que ele lia tudo, que ele era uma pessoa super diligente, sabe o que aconteceu? 2 horas depois saiu o despacho. Ele revogou a prisão por erro do Estado. Pelo menos reconheceu, né? Porque ele não tinha opção, Marcelo. Não, eu já vi de tudo. Não, a gente é igual o Zeca Pagodinho, né? Já viu de tudo nessa vida. Ele não tinha opção mais ou menos. Ele não tinha opção mais ou menos. Por quê? Se ele não revoga, eu entro com recurso e ele vai passar vergonha. Mas, Alexandra, sabe o que eu faço, por exemplo, quando sou procurado por uma mãe alegando que a filha foi violentada sexualmente pelo pai? Eu não tenho a menor capacidade para aferir se aquilo é verdade ou não. Não tenho. Eu sou ignorante no assunto. Graças a Deus. Você tem psicologia, você estudou psicologia, eu não. Eu sou só um advogado curioso. Não, mas eu sou psicóloga, não estou psicóloga. São coisas bem diferentes. É verdade. Mas, de qualquer forma, você tem conhecimento. Assim, o que eu faço? Eu digo para a mãe o seguinte, olha só, tudo bem, o nosso objetivo é proteger a sua filha. Então, vamos fazer uma petição para o juiz relatando isso tudo. E é importante que o advogado saiba que esta mãe precisa assinar a petição com ele. Sim, isso é fato. Ela tem que assinar essa petição. Ela vai assumir a responsabilidade, até porque eu estou relatando aquilo que ela está dizendo. E eu não peço mais a suspensão do convívio. Eu nunca pedi. Eu sempre peço uma convivência assistida. Eu peço a convivência assistida e peço para o juiz designar uma audiência para ontem. Eu acho que o juiz tinha que ter uma data na agenda, toda semana livre, para marcar audiências urgentes e importantes. Então, essa audiência tem que ser marcada para a semana seguinte. Exatamente. Com a presença de todo mundo e, pelo amor de Deus, todo mundo menos a criança. Exatamente. É importante que a criança seja protegida, né? A criança mente, a criança fala aquilo que a pessoa com quem ela está presente quer. Criança inventa história, criança visualiza. E aí você percebe que é alienação quando a mãe começa a criar resistência
a Exatamente. isso. E aí você diz, mas peraí, o teu objetivo não é proteger tua filha ou teu filho? Eu estou fazendo, estou protegendo. Ah, mas você não confia em mim? Eu falo, óbvio que confio. Eu já Mas respondo você, que não. mas Eu você já não digo não, confia. não Você não, confio. você não confia na minha filha? Eu falo, confio, mas ela pode ter imaginado aquilo. Ela pode ter visto aquilo no telefone. Sei lá eu aonde, né? Se tem irmão mais velho, o irmão adolescente, né? Aquele filme A Caça A mostra, Cássia, era isso que eu ia te o dizer. filme dinamarquês mostra bem isso. Então, você tem elementos para poder proteger a criança. E sem afastar a criança do pai, né? A gente se conheceu num processo muito triste. Eu já entrei tarde. Quem A tocava o criança ficou processo, afastada do pai 8 anos, né? 8 anos. E nunca mais voltou. E o processo no meu escritório não era tocado por mim. Você sabe disso, né? E na primeira audiência que eu fui, né, um negócio horroroso, era uma audiência na sala do juiz, a menina chutava mesa, não queria ver o pai de jeito nenhum, um ambiente horroroso. E aí eu dei a sugestão, que os meus sócios brigaram comigo o resto da vida, né? E, que foi levar aquilo para um local, levar aquele convívio para um local que fosse de confiança da menina e, ao mesmo tempo, menos Agressivo. duro, menos É, agressivo. Porque o fórum é um local ruim, é. é um local carregado. Assim. Você vê briga pelos corredores, você vê gente se xingando, você vê advogado tenso, você vê gente desonesta para todo lado. É um local pesado, né? E então, eu sugeri que fosse lá no escritório e eu acho que melhorou um pouco, né? Depois eu Não, participei de e uma ou olha duas só, reuniões e e me foi. afastei. Você sabe muito bem, poucas pessoas vão saber, mas você sabe muito bem, que naquele momento a gente deu a virada no processo. Você que ofereceu, a gente do outro lado que concordou, porque a gente não precisava concordar, porque esse pai já estava desesperado, a gente já tinha busca e apreensão na rua, tinha tudo, a gente tinha uma busca e apreensão na rua naquele momento, a gente poderia ter feito na marra. A mãe tinha multa, né? A mãe não podia entrar no fórum. Não, nem a advogada, não sei se você se lembra disso. Lembra? A advogada não podia ir no corredor do fórum. Né? Foi feito um trabalho conjunto, na época, nosso, com vocês e com a advogada do processo, com a psicóloga que estava atuando no processo, na verdade, e fizemos foi bastante tempo, encontros no seu escritório. Eu me lembro bem que era um ambiente que a menina se sentia mais confortável. Foi um bom tempo, né? E funcionou. E é aquela técnica da desensibilização, né? É aquela história, você tem medo de barata? Eu tenho, então essa técnica não vai funcionar nunca comigo. Você vai aproximando a barata de você até você ficar amiga íntima e botar ela no colo. Que não vai acontecer isso comigo na vida. Mas a técnica era essa, era diminuir o ambiente em que ela estava com aquele pai, fazendo trabalhos lúdicos, e acabou que, é óbvio que depois de 8 anos a gente não consegue recuperar tudo, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa. Você sabe que essa ojeriza que você tem de barata, eu tenho de elefante, né? Ah, não, adoro elefante. Elefante eu gosto longe de mim, assim. Quanto mais afastado tiver de mim, melhor, né? Eu tenho medo. Não, mas eu acho que assim, essas coisas, o advogado de família, ele tem que ter esse jogo de cintura para de vez em quando tentar driblar aquela coisa dura o do local fórum. comum, né? Você tem que Exatamente. fugir do local comum. Você tem que A gente abrir tem a que sua cabeça e buscar soluções por caso. Exatamente, a gente tem que tentar. Então, volto a repetir: o advogado de família não é aquele advogado que cumpre prazo. O advogado de família tem que ser proativo. O advogado de família ele tem que pensar em soluções, porque você vem dizer para mim, Alexandra, todo caso é igual de alienação parental. Óbvio que não. Cara, nenhum caso é igual ao outro. Mas nenhum. Nenhum. Existe um caminhozinho seguido. A gente sabe disso também, né? Que é tão fácil para a gente que já está nessa área há muito tempo pegar um processo, por exemplo, uma falsa acusação, né, de abuso, qualquer abuso, não é abuso sexual, né? Qualquer abuso. Uma falsa acusação.
a gente conhece o caminho, a gente sabe, lá atrás estava tudo bem, aí separou, continuou tudo bem enquanto ninguém entrou com a ação. No momento que um entra com a ação, o outro vem contestando, dizendo que houve um abuso. Aí vai na DECAV, aí vai... Gente, é tão lugar comum isso. E a gente que é advogado já lê do outro lado, já sabe, opa, peraí, eu já sei. E aí você vê quem é o advogado que está do outro lado. Você sabe que quando... Eu tenho alguns indícios, assim, né? Quando você está com a briga na família e ela sai da vara de família e vai para outras varas, para mim já é alienação. Claro. Quando você vai para o crime, quando você Maria vai para da violência Penha. doméstica, Exatamente. quando você sai da vara de família e vai para outros lugares... Mas você sabe que já você tendo sabe... a discussão, uma coisa claro. você começar, né? A criança é abusada, violentada, sei lá eu de que forma, e você já começa buscando esses lugares. Tudo bem, é óbvio que existe situações que são verdadeiras, né? Agora, no meio de um processo, quando a pessoa sai daquela discussão e vai para outras, quando você sai da vara de família e vai para a vara criminal, para mim, já é um indício de alienação. Você sabe uma coisa que para mim é muito clara, né? Antigamente a vara de família ela deferia o afastamento do lar, né? Por Era quê? uma ação cautelar, né? A gente está entregando idade, Alexandre. Não, mas por quê? Porque naquela época, eu não sei disso não lembro, não é da minha época. Naquela época, a mulher, a gente volta ao que a gente estava falando, né? Naquela época, a mulher, ela era uma mera cuidadora, na grande maioria dos casos, e o homem era o provedor. Então, ela não teria condições de sair daquele lar com as crianças, com os filhos que só ficavam com a mulher. É uma questão histórica aí. A gente volta um pouquinho. Depois da Constituição de 88, da igualdade, e da mulher estar numa posição de igual para igual com o homem no mercado de trabalho, às vezes até ela que é o suporte da família, as varas de família passaram a não deferir mais, a não ser em casos raríssimos, né? Aí o que acontece? Qual é a forma mais fácil do mundo? Uma Maria da Penha, aí a parte é afastada da... Aí que está a história. O homem é afastado da casa e, consequentemente, afastado dos filhos comuns. É verdade. Alexandre, e quando vem aquela inicial alegando a existência de abuso e a criança tem todos os indícios de uma criança abusada, né? O que é raro, né? Porque, afinal, ela pode ter algum daqueles indícios. Quando vem relato dizendo que ela tem todos, para mim, também já é outro caso claro de inexistência do próprio abuso, né? As notas na escola são maravilhosas, né? Não apresenta nenhum tipo de dificuldade na escola, não apresenta nenhum tipo de dificuldade com qualquer outra pessoa que não seja o pretenso abusador. Mas é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Que as pessoas falam muito, e isso me preocupa bastante. Abuso sexual, é importante que todo mundo saiba disso, gente. Abuso sexual existe. Existe e a gente tem que defender e proteger as crianças. Nós estamos falando do nosso microcosmo de alienação parental e das falsas acusações. Então, não venha depois alguém dizer, mas você disse que não existe. Não, nunca disse isso. Porque as pessoas confundem. A gente está falando no nosso nicho específico de trabalho, que é o que a gente vê 99% do nosso tempo, né? Então, tem muita coisa assim. Determinados psicólogos, quando vem o laudo, eu já me arrepio inteira. Determinados advogados, por exemplo, que são padrão, tem um padrão, entra com uma ação de guarda unilateral, pede a guarda unilateral, oferece a convivência, não permite que a criança conviva nunca, ela só oferece a visitação. Mas tá, eu sou mais legal. Ele não fala convivência, ele fala visitação. Olha só, eu sou mais legal. Eu até botei que ele fala, vamos supor que seja mais inteligente um pouquinho. Eles, né? E coloquem lá a convivência. Oferece, mas não deixa essa criança conviver. Aí, quando esse pai, ou essa mãe, que também pode ser o contrário, quando esse pai ou essa mãe vem em contestação, alega dificuldade de convivência, o que ele faz? Imediatamente, o juiz defere algum tipo de convivência, imediatamente, Maria da Penha. É isso. Por quê? O juiz não afastou, entra com uma Maria da Penha.
Mas a gente também não diz que mulher não é vítima de violência. É vítima de violência, Exatamente, aumentou gente. sensivelmente no curso da pandemia e há de ser denunciado e punido o indivíduo que pratica violência doméstica. Então, só para deixar claro também que a Não, gente é contra exatamente. isso, porque senão amanhã Mas vai dizer que... não, é mais fácil sua mulher te bater do que você bater nela. Olha só, vamos começar por aí, né? É mais fácil ela te bater. Mas o que eu estou dizendo para vocês, a brincadeiras à parte, é que a gente precisa entender que a própria Lei Maria da Penha, ela está sendo muito mal utilizada, em alguns casos, simplesmente como forma de alienação parental. Deixa eu te fazer uma pergunta. E você viu alguém falando que tem que revogar a Lei Maria da Penha? Repete, Marcelo, tá baixo para mim o seu áudio. Você viu alguém falando que tem que revogar a Lei Maria da Penha? Ai, gente, isso eu já tô até cansada disso, entendeu? Sabe qual é Mesmo o ela problema? sendo mal aplicada em algumas situações? Não, Quer em dizer, muitas situações. E o que mais me... É exatamente, isso é uma discussão muito séria. Porque as pessoas que não têm conhecimento, ou melhor, não é isso. Você tem um grupo de pessoas que, por alguma razão, foi punida, e aí eu estou falando punida, pela lei da alienação parental, e punida por quê? Ninguém no mundo, eu já falei que eu rasgo a minha carteira, faço assim, quebro ela em pedacinho, o dia que alguém me mostrar um processo judicial em que uma mãe ou um pai entram com uma inicial alegando um abuso e o juiz, sem ouvir do outro lado e sem fazer nenhuma avaliação, inverter a guarda. Eu quebro a minha carteira. Você já viu alguma coisa dessa? nunca. Mas, Nunca. ao mesmo tempo, nós temos a seguinte situação. Uma lei Maria da Penha é utilizada assim. Eu vou lá, eu sou casada com você, Marcelo. Eu sou casada com você. Vamos lá. Para sua sorte, eu sou casada com você. Aí Estou feliz agora. a gente discute por alguma razão. E aí, você é um idiota, eu xingo você, você é um idiota, você é isso, você... Aí você responde assim, você que é uma idiota. Eu pego este print de tela. Tá vendo? Até minha amiga tá dizendo, coitado de você, se eu tô casada com você. Sou uma pessoa de coração muito bom. Eu pego esse print de tela, levo numa delegacia e digo o seguinte, estou me sentindo ofendida, estou me sentindo humilhada. E aí, eles afastam você. Pois é. Muitas vezes da minha casa, né? Claro, Porque da o sua imóvel é casa. de Depois você vai discutir. Porque o imóvel é de minha propriedade antes do casamento, por exemplo, né? Eu já vi isso. Né? E aí Entendeu? depois depois de anos de briga, gastar dinheiro com criminalista, com advogado, etc., é que eu consigo E provar. aí, não, o E nada criminalista, acontece, né? você, na maioria das vezes, o criminalista vai conseguir o quê? Vai conseguir te absolver. Mas vai absolver por falta de prova. Não vai absolver dizendo que aquela mulher mentiu. Entendeu? Então, eu acho que é uma discussão. Olha, o Bruno já está aqui brigando com a gente, porque ele é advogado criminal e trabalha com a Maria da Penha direto. Ele falou que é uma aberração técnica. Efetivamente, esta é uma lei sexista. Mas, Esta. Alexandra, por que eu falei da questão da Lei Maria da Penha? Né? Por que Sei, eu né? trouxe isso à baila? Porque é óbvio, eu não tenho dúvida que a lei de alienação parental, em alguns casos, poucos a meu sentir, é uma lei que foi mal aplicada e desfavoreceu efetivamente aquela mulher que estava defendendo o interesse do filho. E por que eu falo mulher? Porque, em geral, no Brasil, a guarda física fica com a mulher, etc. E tem gente querendo revogar a lei exatamente por causa desses deslizes. Né? Aí eu faço algumas perguntas. Essa é uma delas. A outra é, tem gente que está condenado pelo crime de homicídio Eu digo a mesma coisa. indevidamente? Tem. E você vai revogar um artigo que impede alguém que tira a vida de outro por conta da má aplicação? Exatamente. Em casos Então, específicos, né? eu acho que a questão agora é fazer com que as pessoas... se foi mal aplicada, recorre. Se foi mal aplicada, vamos tentar orientar quem aplicou mal, vamos tentar refazer isso, vamos tentar... formação.
Formação e informação são as duas coisas que fazem com que a gente consiga um judiciário melhor. E vamos voltar àquele projeto de lei que foi arquivado, que criminaliza o alienador e quem participa da alienação, né? O projeto de lei foi arquivado, né? Exatamente. E eu não defendo aqui um gênero ou outro. Eu não defendo pais ou mães. Eu sou advogado, eu defendo os dois. Exatamente. Defende quem a gente pode, quem nos contrata para tentar trabalhar o melhor possível para essa criança. Entendeu? Eu acho que a ideia é sempre que a gente tente preservar o interesse da criança. Eu já deixei processos, e você também, porque a gente sentia que a parte simplesmente não seguia nenhum tipo de orientação e tinha por interesse o interesse próprio, não o do filho comum. Eu tenho uma cláusula no meu contrato que diz que se ele mente para mim, eu posso revogar. Eu também. Posso sair do processo, eu posso renunciar aos poderes que eu recebi. Eu Então, tenho essa e tenho uma mais legal ainda. Que é, olha só, pega para você, que é a seguinte: qualquer comunicação e documento enviado por WhatsApp é tido como não recebido. Sabe por quê? Porque quantos WhatsApps você recebe por dia? vários. Vários, não, muitos. Muitos, já perdi vários, assim, porque vai lá, fica lá embaixo e aí exatamente. Outros, e aí eu sou velho, eu não consigo me gerenciar aquilo, me perco, acabo não respondendo, e eu falo hoje, até para o cliente e para o advogado, se por acaso eu não te responder num prazo razoável, me manda uma mensagem, que a tua mensagem foi perdida no WhatsApp, para ela voltar. Não, olha só, eu acho assim, eu acho que a gente tem que entender, o advogado de família, né, voltando que a gente começa a conversar, vai viajando, né? A gente tem que lembrar o seguinte: a gente é um pouco que nem médico, né? Ou que nem bombeiro, que a gente só apaga incêndio. Então, é importante que as pessoas compreendam que, da mesma forma que um médico tem 60, 70, 80 pacientes em graus de urgência e emergência diferenciados, assim são os nossos processos também. Tem momentos que não tem o que fazer. Tem momentos que independem da gente. Claro. O juiz não despacha, não anda, você não tem como você ir lá esganar ele. Entendeu? Hoje, então... Né? Não dá ideia. Não, vontade a gente tem, né? Hoje, então, com a pandemia, é importante que esses clientes, que as pessoas, de modo geral, entendam que o nosso acesso ao judiciário está muito difícil, mesmo. Não quer dizer que você não tenha juízes com quem você possa. Você manda e-mail, os juízes te respondem. Tem juízes, sim, que são e despacham, entendeu? E hoje tem juízes até que eu acho sensacional isso. Eles fazem o despacho por Teams ou Webex, sei lá como é que eles botam, e colocam no processo. Eles filmam e colocam no processo. Então, de uma certa maneira, você tem um controle do que está acontecendo naquele processo. Claro. Entendeu? Porque acabou essa história de vai lá no ouvido do juiz falar alguma coisa, um amigo, não sei o quê. Agora é tudo... tem as suas vantagens. Agora, você tem a outra parte que se aproveitou disso para não trabalhar. E isso, infelizmente, você sabe tão bem quanto eu, o quanto é difícil para a gente. Você tem varas hoje com um funcionário para atender balcão virtual, responder e-mail e trabalhar. É impossível. A vida do advogado não está fácil nesse momento. Não, está pior do que já era, né? Não está fácil. É importante que a gente fale também, Alexandra, para os advogados novos, né, que porventura nos assistirem, que estão começando, etc., que o advogado não deve juntar e-mail ou WhatsApp trocado com o colega. Você sabe que eu quase processei criminalmente uma advogada que nós estávamos... Quantas vezes, Marcelo, a gente troca um WhatsApp, vamos negociar um acordo, vamos tentar... eu confio em você, você tem que confiar em mim. E aí eu estava negociando um acordo com ela, sim. Ela simplesmente printou e juntou no processo, dizendo que eu tanto concordava com a ida da criança para fora do país, que ela estava juntando no processo que a gente estava fazendo um acordo. Sim. Então,
por favor, conversa entre advogados, a gente não fala nem para o cliente. Exatamente. Eu nem encaminho o e-mail que eu recebi da parte contária para o meu cliente. Né? Eu copio o assunto quando é para levar e mando para o cliente aquele assunto copiado, porque o cliente pode me destituir. E vai E usar aí eu esse... perco o Exatamente. controle sobre a minha conversa particular com o colega. Então, é importante, aquela conversa inicial que a gente teve, né? É a importância da ética profissional no exercício da profissão, por mais redundante que seja. É você saber qual é o seu papel, qual é o seu munus constitucional. Né? E com isso você faz aquilo que você considera melhor para o seu cliente e para aquela família. Não necessariamente ganhar a guerra é a melhor solução. Não necessariamente. Né? Na verdade, eu acho que nunca é. Né? Não, nunca é. A gente às vezes pega processos, e aqui trazendo um pouquinho para o nosso papo inicial, que é o como o advogado deve proceder num processo de alienação parental, mas isso serve, eu acho que serve para todos não é? Nós não somos capacitados em alienação parental, nós temos que ser capacitados em direito. Claro. Entendeu? Então, eu acho que a alienação parental, como um todo, ela, para mim, é a pior mazela do judiciário. Você sabe por quê? Eu acho que é até pior do que a vara criminal. Porque, na verdade, a gente está sofrendo ou está em sofrimento por conta daquele que deveria nos amar e nos proteger. Então, a gente como advogado, a gente tem, e eu falo isso incessantemente, nós somos a primeira peneira do judiciário. Essa história de nós somos o primeiro juiz do processo, isso é papo. Nós somos a primeira peneira. Entendeu? Porque o juiz do processo, ele pode ter a opinião que ele quiser, mas tudo vai depender de como você vai apresentar para ele. Eu posso apresentar uma situação de uma maneira absolutamente fantasiosa, ou eu posso apresentar como você falou. Olha, eu acho que pode ser que tenha um abuso, então, excelência, olha só, não afasta não. Vamos avaliar, o senhor indica um profissional e a gente mantém uma convivência monitorada. Sabe por quê? Porque isso protege o nosso cliente e protege o outro que está sendo acusado, que pode ser falsamente. E protege a criança, né? Não, porque a criança... o nosso cliente que eu estou chamando é a criança. Porque a criança, quando é afastada do outro, e quando fala para ela que está afastada porque o juiz determina... Acabou. Né? Esse relacionamento vai ser depois construído, ela começa a colocar na cabeça dela que esse afastamento se deu por ordem do juiz, quer dizer, se foi o juiz que determinou, o outro fez algo errado, e se o outro fez algo errado, ele fez algo errado comigo, então eu não posso mais conviver. Eu costumo dizer, Alexandra, que uma criança naturalmente quer conviver com ambos os pais, naturalmente. Claro. Né? Tanto com a mãe quanto com o pai, naturalmente. Se ela não quer conviver com um ou com o outro, é preciso que se avalie. É preciso que se avalie. Alguma coisa estranha está acontecendo ali. E nem sempre, e o importante é que nem sempre é responsabilidade do outro. É aí que está. É verdade. É aí que está. Muitas e aí vezes... a gente abre várias janelas, né? Exatamente. Pode ser abuso, pode ser alienação parental, ainda naquele estágio leve, imperceptível, né? Em que a mãe só fica triste. Pode ser só um conflito de lealdade. Pode ser conflito de lealdade, pode ser abuso, pode. Pode ser autoalienação, quer dizer, o sujeito que cria situações para a criança ficar afastada dele, pode. Pode ser tudo e tem que ser avaliado, porque afinal nosso objetivo é proteger essa criança. O nosso objetivo não é ganhar esse processo a qualquer custo. Exatamente. Né? Mas, olha só, aí você falou, tem advogados, e essa é a grande questão, eu acho que é por isso que a gente está aqui discutindo, e a gente sabe muito bem disso, que quer ganhar o processo a qualquer custo, até que seja a custo da saúde, da rigidez física e psíquica da criança. Entendeu? Então, eu acho que a gente, enquanto advogado, nós temos 5 minutinhos aí antes que cortem a gente. Porque a gente fala demais. Eu e você, a gente tem um problema, né? A gente fala demais. A gente, enquanto advogado, a gente precisa se colocar no lugar da criança.
E não é se infantilizar, é dizer o seguinte, Claro. poxa, eu tenho pai e tenho mãe. Eu tenho pai e tenho mãe. Né? Não tem coisa melhor na vida do que conviver com os avós? Não. Não tem. Avô é a melhor coisa do mundo. Os meus, então, eu nem falo. Entendeu? Então, a melhor coisa do avô é ele dar para você comer o que a mãe não deixa. Isso é sensacional. Eu acho isso o máximo. Entendeu? Então, o que a gente tem que pensar? Como a gente vai ajudar essa criança? Independente de quem pague a gente, o nosso foco é a criança. E eu ouvi, no sábado a gente fez um seminário internacional que foram 8 horas de seminário, foi bem bacana, entendeu? Com várias pessoas de fora do Brasil falando também. E uma pessoa entrou no seminário dizendo o seguinte, mas advogado é um absurdo. Se vocês... advogado cobra caro, advogado especializado cobra caro. Mas, gente... É aquela história. Infelizmente, eu não ganhei na loteria. Se eu ganhasse, eu poderia escolher os casos e trabalhar de graça. Da mesma forma que você. Você tem filho para sustentar e é o nosso trabalho. A gente está aqui sem ganhar nada. A gente orienta, a gente ajuda. Quantas pessoas você já orientou, já ajudou, assim como eu? Então, a gente precisa que as pessoas entendam. E os novos advogados têm que entender também que você tem que valorizar o seu trabalho. O advogado tem que valorizar o seu saber. Né? Claro. Isso. A gente já está um pouco velho, né? Digamos assim, old fashion, né? Mas eu falo isso em sala de aula também, Alexandra. Por que as pessoas acham que direito é uma ciência menor do que a medicina, por exemplo? Exatamente. Por que você vai num cardiologista, eu tenho um problema no coração, aí o cara vai lá, não, para te operar são 200 mil reais. Aí eu vendo mãe, vendo apartamento, vendo carro, vendo bicicleta, vendo tudo, porque afinal, se ele não operar, eu morro. E pago aquele profissional. Por que eu acho que aquele profissional pode cobrar 200 mil reais, um advogado não pode? Estou dando um exemplo numérico aqui, mas é só para mostrar mas que a não advocacia... precisa ir longe. Você, quando vai ao teu cardiologista, você paga consulta? Pago. Pois bem, quantas vezes eu ouvi da pessoa, mas eu não quero uma consulta, eu quero uma opinião. Mas isso é o primeiro corte que a gente faz, né? Porque quem discute para pagar consulta, eu não quero como cliente, né? Um cara que vai discutir para exatamente pagar. Isso. E aí eu respondo para a pessoa o seguinte: para eu dar a minha opinião, eu fiz 10 anos de faculdade, 5 de direito, 5 de psicologia. E estudei muito. Então não é uma opinião. E tô há 20 anos, mais até um pouco, mas deixa 20, deixa quieto. Deixa 20. Tô há 20 anos trilhando esse caminho de brigar todo dia para que o direito seja justo. Fala que você está há mais de 20 anos. Não, 20. Não, 20. Entendeu? Para que o direito seja justo. E justo não quer dizer correto. É justo. Alexandre, é que você é muito precoce, começou a estudar no berçário. É isso. Não, na verdade, eu me formei em psicologia com 19 anos. Eu sou precoce. Desse ponto, eu sou precoce. Eu me formei com 19 anos. Viu? Entrei na faculdade com 15 para 16. Entendeu? É brabo, mas foi isso mesmo. Pior é que foi. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas também da importância da nossa profissão. Porque, sabe por quê? Porque da mesma maneira que se o seu médico operar, você pegar qualquer um que não conheça, um ortopedista para operar seu coração, você provavelmente vai morrer. Claro. Se você pegar um generalista para fazer um processo de alienação parental, no mínimo, você vai perder todas as chances que você tinha de fazer prova correta dessa alienação. Alexandra, e ninguém procura um médico pelo Instagram. Obrigada, Marcelo! Olha só, eu acho que a gente tem 30 segundos aqui. Eu acho que com isso você terminou. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Desculpe se a gente não conseguiu responder as perguntas.
Se tiver dúvida, pode mandar para mim ou para a doutora Manda para a Alexandre. gente que a gente responde. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente podia fazer uma segunda, Marcelo. Sabe por quê? Eu estou pensando aqui numa coisa legal. Eu tenho umas anotações aqui de uns 10 ou 15 filmes e episódios de séries, que eu sou série maníaca, né? Eu fico vendo série o dia inteiro, quando eu posso. Já viu The Act? Já há muito tempo. O que que. Não, sobre séries. Então, Do Law and Order. Tem série sobre falsa acusação de abuso. Tem episódios sobre alienação parental. CSI tem episódios sobre alienação parental. Então, a gente tem um sem número de coisas que podem ser ditas e ser faladas e que a gente precisa que as pessoas só ouçam e tentem pensar. É só pensar, gente. Então, assim, eu queria te agradecer. De novo, eu digo que você é uma das pessoas mais, assim, para mim, mais queridas. Você sabe que durante a pandemia a gente se falou muito, né? Muito, que a gente ficava, não tinha o que fazer, a gente ficava desesperado para falar com os amigos. Então, muito feliz de você estar aqui, muito feliz de você ter aceito o convite. Eu acho que é muito bacana ouvir você falar. Eu gosto muito. Toda vez que eu posso, eu entro nas suas lives aí para xeretar. Então, eu queria agradecer você imensamente. E já fica o convite aqui para a gente falar dos outros filmes. eu estou à sua disposição. Eu que agradeço você a gentileza de ter me convidado. Muito obrigado pelos ensinamentos. Queridão, um beijo enorme. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Um beijo Beijo. enorme. Tchau.